Oi gente, vocês estão bem? Eu sou a Lara e eu tô em obras. Essa semana a gente veio tirar fotos para medição da caixa, para nossa etapa, reembolso da etapa número 4. Tem atualização da estrutura do telhado, que está quase finalizada. Faltaram 2 tubos, não sei se é esse o nome, tubo, negócio de ferro. E vou contar um BO do telhado que deu e vou mostrar como a gente tira as fotos para a caixa. Qual aplicativo a gente usa, vou filmar o Léo tirando essas fotos. Vou começar pelo BO do telhado, porque cada semana aqui é um flash, né? Vocês sabem, é um BO atrás do outro. Bom, no vídeo passado eu falei que as telhas, a chapa de cima veio preta e a gente tinha pedido branca. E eles trocariam aqui na obra pela chapa branca, porque é colada. E aí tivemos alguns comentários sobre devolver todas essas telhas e pedir para que façam novas ou para que o procedimento seja feito lá na fábrica. Faz sentido, a gente refletiu sobre isso, pensou se isso não seria o melhor. No fim vai acabar acontecendo, mas por um outro motivo. E a gente pensando no tempo, né, que isso levaria, se isso seria o ideal, e a gente chegou à conclusão de que eles não vão fabricar outras telhas para nós. Eles vão levar essas, vão fazer o mesmo procedimento que eles fariam aqui e depois trazer. Isso poderia levar mais tempo, a gente não teria como verificar que forma isso foi feito, enfim. A gente achou melhor aceitar logo que trocassem aqui. Mas faltaram 2 telhas. Teve um problema aí que o projeto do telhado estava desatualizado, porque a gente fez uma mudança no telhado depois que estava concebido o projeto. A gente fez uma mudança e aí não foi atualizado o projeto do telhado, aconteceu esse problema de faltar 2 telhas. E faltaram 2 tubos também, que a gente já vai providenciar. Bom, a gente pediu essas 2 telhas no mesmo fornecedor. Acontece que essa chapa de cima é um rolo, né, de chapa de metal, e eles vão cortando e vão fabricando. E acontece que o rolo, que essas 2 telhas foram a mais, que faltaram, foram fabricadas, não é o mesmo rolo que foi fabricado as anteriores. O que aconteceu? Não sei se vai dar para ver muito bem, mas essa daqui é muito mais avermelhada do que essa daqui. Essas estão lindas do jeito que a gente queria. Essas daqui estão avermelhadas, muito. Tá muito diferente o tom. A gente até pensou em usar na lavanderia ou no nosso banheiro, mas acho que a medida não vai dar. Então ficaria em ambiente separado, no dia a dia você nem acaba percebendo, porque ninguém fica olhando pro teto, né? Mas não vai dar provavelmente a medida, até porque, gente, a gente tá pagando, é o projeto da nossa casa, dos sonhos, não vamos ficar com o negócio errado, né? E aí no fim a gente pediu para trocar tudo, ou reembolso, e aí vamos resolver. Estamos esperando como que vai ser resolvido isso, porque depende também do fornecedor. E eles trouxeram as partes brancas, que são essas chapas aqui, ó. Mas aí eles não fizeram a troca, porque eles falaram que estava só a entrega, que não estava a parte da troca. Dá vontade, se eu tivesse aqui, é bom que eu não esteja aqui na obra, gente, que não ia dar certo, não. Eu já tinha tido um infarto, eu tinha infartado alguém. Dá vontade de perguntar, você acha o quê, querido? Que sou eu que vou fazer? Com que material e com que conhecimento? Sério mesmo que você trouxe a chapa só? E vocês acham que eu vou fazer o quê com isso aqui? Botar aonde, né? Então, o BO do telhado é esse. A gente está em conversa com o fornecedor para ver se vai ter reembolso, se eles vão trocar tudo. E vão ter que pegar essas chapas e levar tudo de volta, porque eu não posso fazer nada com isso aqui sem a cola, sem as ferramentas, sem conhecimento. Então, a parte do desabafo, queridos profissionais, vamos se especializar, né? Vamos fazer o nosso trabalho direitinho, por favor? Que aí vocês são pagos para isso? Obrigada, de nada. Voltando. Agora a gente vai ver a estrutura do telhado, que foi colocada no vídeo passado, só tinha uma barra
que eu me lembro. E agora já tem bastante. Ela vem sem pintura, vai ser pintado de preto depois, acho que eu já falei isso também. O Léo vai mostrar umas imagens dessa atualização para vocês. Eu peguei um retalho para mostrar para vocês. Ela vem assim, toda enferrujada. Vou mostrar mais de perto. É oca, tá vendo? E é legal que dá para passar fiação aqui de elétrica no meio e tudo. Bom, ela vem assim, e aí não sei se vai dar para ver no vídeo, mas já tem o fundo preparador. Então elas já estão pintadinhas de cinza, que é esse fundo, e depois vem a tinta preta. Que tinta que é, Léo? Galvanizada? Acho que é galvanizada. Mas eu vou contar detalhes no vídeo que eu fizer só do telhado. O aplicativo que a gente usa chama Timestamp. E aí ele tem aqui, ó, as informações de geolocalização. E eu vou filmar como que o Léo tira a foto, que é de acordo com a orientação da caixa. Para essa medição, a gente vai mostrar o reboco e o telhado. A caixa pede 12 fotos. A gente tira as fotos de todos os ângulos possíveis e imagináveis. Mas de dentro dos cômodos eu vou mostrar como é que a caixa faz. É que a gente não vai ter de dentro dos cômodos porque não tem reboco interno, né? Só externo. Aqui ainda é da estrutura. Ó, aqui tá pegando a estrutura, tá vendo no celular ali, ó. Uma outra coisa que está sendo feita essa semana também, tá vendo que ficam uns vãos? É colocada a estrutura e depois a gente tem que vir, vamos ver se eu sou boa cinegrafista igual o Léo, tem que fechar de alvenaria. Então isso a gente está fazendo também. Nesses pontos em que a estrutura foi colocada, ó, tem que fechar a alvenaria. Então isso também está sendo feito essa semana. Agora registrando o reboco de toda essa parede. O aplicativo ele está disponível tanto para iOS quanto para Android e a gente vai deixar o link na descrição. Eu já falei desse aplicativo em outro vídeo e também deixei o link. Mas eu vou deixar de novo, que facilita para vocês. Enquanto o Léo tira a foto lá, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu acho que eu já contei, mas vou contar de novo, porque eu esqueço, gente. O nosso terreno, a divisa é aqui, ó, desse pedaço aqui, ó, tá vendo? E ele vai seguindo em linha reta, ó, aqui, depois ali. Essa é a divisa do nosso terreno com o vizinho. Ele pretendia fazer muro. Mas aí a gente conversou, eu conversei com ele, porque a gente mora nesse condomínio tão bonito, né? Com tantas paisagens, com tanta reserva. E fazer muro, aí eu falei, sugeri, né? Fiz a proposta da gente colocar um alambrado. E aí fazer do meu lado, vou pôr cerca viva, né? Porque aí a gente tem a segurança do tipo, meus animais não vão passar pro terreno dele. E que eu tenho 3 gatinhos. E
fica o verde, né? E aí não tem aquela coisa de murão tampando tudo. É bom também porque no alambrado é mais fácil de passar a xícara de farinha, né, vizinha? Passar a xícara de açúcar, passar o bolo, fica mais fácil. Aqui é o banheiro escuro, como vocês sabem, esse dia tá nublado. Mas o chapisco, que tá nas áreas molhadas, né, aqui dentro, nas outras áreas a gente vai fazer reboco de gesso. Então tem chapisco e ele entra na parte de revestimento interno. A porcentagem é bem pequena, mas de toda forma a gente vai mandar e eu vou mostrar como é um cômodo fechado, eu vou mostrar como é que posiciona. Ó, a caixa pede para ficar na diagonal, na porta do cômodo, para tirar a foto. Vou filmar do outro lado também. Assim, ó, nessa posição da porta do cômodo para dentro, tira e depois do outro lado. Se tiver, né? Eu acho que a gente não tem reboco, né? Tem só metade da parede. Ah, então, é assim que faz quando você vai tirar de um cômodo fechado. O Léo tá terminando de tirar as fotos. Aqui na obra encerramos e a gente continua lá de casa no preenchimento da PLS. Já deixa o seu like, se você está gostando de acompanhar essa obra com a gente. Compartilha com quem está fazendo obra ou quem gosta desse tipo de conteúdo também. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E eu esqueci de todas as outras vezes que a gente veio aqui, depois que a gente retomou, e esquecendo hoje também, mas eu lembrei de outra coisa que a gente veio fazer aqui na obra. Medir todos os vãos das portas e das janelas, porque como vocês sabem, teve umas mudanças aí por conta de alguns erros de execução, então as janelas, praticamente todas, as portas nem tanto, mas as janelas, quase todas ficaram em tamanho errado, diferente do projeto. Então, a gente precisa medir de novo, porque eu tenho que refazer todos os orçamentos de esquadrias. Bora acompanhar o Léo fazendo essa medição e a gente vai anotar tudo para fazer os orçamentos. Essa foi uma janela que ficou errada. Não, quase todas ficaram, né? Só as dos banheiros que estavam erradas, mas agora estão corrigidas. Porque essa coluna aqui, ó, ela veio mais pra cá. E aí, empurrou a janela pra cá. Só que a janela não pode ficar maior. Essa janela era maior. Ela não pode ser maior, porque senão eu vou empurrar a minha cozinha para esse espaço. E esse espaço, aqui, ó, já é a sala. E aí, se eu empurrar mais a janela, aumentar a janela, eu empurro a geladeira e aí invado muito a sala. Aqui vai a lareira. E aí, a minha sala vai ficar bem pequena. E eu vou ficar com um espação de cozinha lá, de bancada. Tudo bem, a cozinha vai ficar grande, mas vou invadir a sala e a sala fica muito pequena. Tipo, a geladeira ficaria bem aqui e logo do lado a lareira. Então, não faz muito sentido. Fica feio e nada funcional, né? Então, a gente deixou a janela desse tamanho mesmo. E quem tá fazendo essa medição é o Léo por um motivo óbvio. Eu não alcanço as alturas. Para vocês, um piscar de tela. Para nós, alguns dias depois da visita na obra, com direito a cabelo diferente. Eu até tô com a mesma roupa, coincidentemente, mas não adianta porque o cabelo já tá outro. Tá difícil, gente, mas vai dar certo. Bom, a gente mandou a planilha PLS. Na visita da obra, a gente ainda não tinha mandado. A gente tirou as fotos para mandar
e eu ia gravar para vocês. A gente já mandou a planilha, já recebeu o reembolso e agora que eu vou mostrar para vocês o que a gente mandou na etapa 5 e como a gente preencheu essa PLS. Então, vem comigo aqui na tela do computador que eu vou mostrar. Só para lembrar que na etapa 4 deveria ser 10% para a gente completar 40% da obra, só que a gente mandou 8,98%, completando 38,98% da obra. Isso para explicar que em algumas agências tudo bem você mandar acima de 10% ou um pouco abaixo de 10%. E o que você manda não necessariamente vai ser pago, porque vai depender da avaliação da equipe técnica. Eu vi comentário já em algum vídeo de PLS de que tinha que mandar só os 10%. Na nossa agência não precisa, tá bom? Então, você tenta. Pode mandar menos, pode mandar um pouco mais e ver como a Caixa te responde essa medição. Então, a etapa 5, nossa, deveria também ser 10%. E ficou com 9,55%. O que mudou? Eu grifei aqui em amarelo o que a gente mudou, o que a gente acrescentou, né? Então, as coberturas, que é parte do telhado, a gente colocou 45%. Eu já vou explicar como é que a gente chega nesse número. Revestimentos internos, 5%. E revestimentos externos, 100%. A nossa casa tá na parte cinza. Deixa eu pegar, ó, tá vendo? Na parte cinza, aqui nessa foto, dá pra ver. Ela não tá acabada por fora. Vejam, tá vendo aqui nessas fotos? É tudo revestimento externo. Tá só no reboco. Então, como que eu completei 100%? Já vou explicar. Como que a gente preenche essa planilha? Já falei nos outros vídeos de PLS, mas vou retomando esse assunto, né? Sempre atualizando vocês. Só um detalhe, a gente preenche sempre a mesma planilha. Essa planilha PLS, ela já mudou no formato. Se você vai mandar a sua primeira, você tem que baixar a versão mais atualizada. A gente utiliza a mesma que a gente mandou a primeira etapa, que era o que era vigente na época. Eu não precisei mudar a minha planilha, a minha versão da planilha. Eu continuo mandando essa versão que nós temos desde a etapa 1. Tá, e como que eu chego nesses valores? Como que eu sei que cobertura é 45%, não 50%, não 20%? Como eu sei que os revestimentos externos eu já completei 100%? Vamos lá, vocês lembram da cartilha de habitação que eu já deixei o link? Vou deixar de novo nesse vídeo, sempre para facilitar para vocês. Agora ela tá na página 58, a cartilha sim eu atualizo, até porque eu perco o link, aí é mais fácil baixar uma outra do que ficar procurando a antiga. E aí é aqui que eu consulto e calculo o que eu vou colocar na PLS. Então vamos lá para cobertura. A gente está colocando telhado, cobertura tá aqui. Madeiramento, telha, arremates, rufos, calhas e tabeira. O nosso telhado, ele não é um telhado colonial, mas a gente substitui. Então o madeiramento, ele é a estrutura. No nosso caso, é a estrutura metálica. Então, eu considero a mesma coisa, eu só troco o tipo de material, mas é correspondente. A nossa estrutura metálica é correspondente ao madeiramento de um telhado colonial. Então, aqui, a estrutura corresponde a 45% do telhado. Eu já tenho as telhas compradas, mas elas não estão instaladas, a gente não colocou nada. Eu já vi algum conteúdo a respeito, dizendo que se você já tem o material estocado, você pode colocar um percentual ali. Mas eu não coloco porque eu não sei calcular essa parte e é mais simples se a gente fizer dessa forma, né? Mais, quando tiver instalado, mais 45%. E a gente também não tem as calhas e os rufos, então a gente não colocou nada de calha e rufo. Tá em 45%. Então na PLS
Tem alguém querendo participar do vídeo. Na PLS eu pus só 45%. Agora, revestimentos internos, só 5%. Por quê? Revestimento interno, onde tá? Aqui, ó. Ele fala que o chapisco é 10%. O embolso ou reboco de gesso, 20% e 70%. Eu não tenho nada disso. Mas eu tenho chapisco nas áreas de banheiro. Nos 4 banheiros eu tenho chapisco. Não, nos 3 banheiros, eu tenho 3 banheiros. Eu tenho chapisco. E tenho na lavanderia também. Então, isso aqui a gente faz meio da nossa cabeça, assim, quando não é exatamente que nem a cobertura. A estrutura é 45, beleza, eu já sei e já coloco lá. Aqui a gente faz uma proporção, assim, a gente põe um percentual. A gente sempre põe abaixo do que a gente imagina. Então, 10% é o chapisco da casa inteira. Mas não vai chapisco nas outras áreas, por exemplo, porque o meu reboco vai ser de gesso. Então, não preciso de chapisco nas áreas secas. Por isso, eu pus metade. Eu ainda vou fazer algum chapisco. Tem a cozinha. Falta a cozinha. Então, se você for pensar de todas as áreas da minha casa que vão chapisco, que vai reboco, né? Embolso e reboco tradicional, são só as áreas molhadas que a gente faz impermeabilização desse reboco. Então, é a cozinha, a lavanderia e os 3 banheiros que eu tenho dentro da casa. Eu tenho chapisco hoje nos 3 banheiros e na lavanderia. Corresponde a mais do que metade do chapisco que eu tenho que fazer nessa casa. Mas eu sempre coloco um pouco abaixo, porque eu prefiro a segurança. E eu sempre me baseio no que eu vou receber dentro dessa segurança. Então, até hoje, todas as medições que a gente mandou para a Caixa pagou exatamente o que a gente mandou. A Caixa nunca avaliou em menos. E também nunca avaliou em mais, mas nunca avaliou em menos. A gente sempre pode contar com aquele percentual. É uma opção nossa. Eu poderia colocar ali, sei lá, 8%. Mas a gente decidiu seguir ali com metade, 5%. De chapisco interno. Então, ficou aqui revestimentos internos 5% do total, que corresponde a 6,89%. Isso eu já expliquei também. Essa coluna aqui, que eu não consigo selecionar. Mas aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, que eu também não consigo selecionar, que a planilha é toda bloqueada. Ele mostra a proporção daquele serviço dentro do orçamento da sua obra, calculado com base na sua PCI. Para cada pessoa, isso vai ser um percentual, tá? E aqui o percentual que você já construiu. E aqui quanto que desse percentual corresponde, ok? Quanto que esse percentual corresponde no orçamento todo da sua obra, tá? Mas isso aqui, tudo bem, a gente não considera muito. A gente considera só o que vai preencher mesmo, que é essa coluna roxinha. E o revestimento externo? Como eu falei, eu tô só no reboco. Eu não terminei a casa, né? Ela tá só na parte cinza. Como que eu já tenho externamente 100%? Porque a Caixa considera revestimento externo só a parte cinza. A Caixa só considera a finalização como pintura. E aí, a pintura externa, tá vendo aqui, ó? Pintura externa, cal com fixador ou látex acrílico. Seladora, primeira demão, segunda demão. Então, quando eu fizer o acabamento mesmo, é que entra na pintura, não vai entrar no revestimento. Então, o revestimento externo, a gente fez 100%, que a gente fez todo o chapisco e fez todo o reboco. Ficando aqui 100%, somando 9,55%. Essa planilha a gente enviou e a gente recebeu o reembolso deste valor. E aqui as fotos, né, que a gente mostrou no vídeo, como a gente tira. Então, da estrutura do telhado, dos chapiscos, né, as áreas onde eu tenho chapisco, dos rebocos externos, de todas as faces. E a gente colocou as fotos, então, pelo aplicativo. Finalizando a PLS, a gente já tá
quase mandando a PLS da etapa 6, que deve ser aí o nosso próximo vídeo, com atualizações do telhado e a PLS da etapa 6, que a gente finaliza a cobertura e é só. Mas a nossa próxima etapa, que é a etapa 6, ela corresponde só a 5%, tá vendo? As nossas 5 primeiras eram de 10%, 10, depois 20, 30, 40, 50. Foi somando, né? 10% da primeira, aí 10% da primeira mais 10% da segunda, 20%, e assim foi. A partir da sexta etapa, a gente já tem percentuais de 5%. Fica um pouco mais fácil, né? A PLS anda um pouco mais rápido, porque você não precisa construir tanto para receber o reembolso. Mas o reembolso também é menor. E lembrando que a gente pode mandar PLS a cada 15 dias. Então dá para mandar 2 no mês. Essa daqui a gente mandou... Que dia? 31 de janeiro. Gente, já estamos em março. Eu demorei um mês para gravar esse vídeo. A gente mandou dia 31 de janeiro e já recebeu... E já quitou o empréstimo. Não quitou, né? Mas já pagou uma parte do empréstimo. Lembra no último vídeo, ou nesse vídeo ainda eu falei isso? Não, acho que foi no vídeo anterior. Que a gente pegou o empréstimo para finalizar essas etapas de proteção externa, né? O reboco impermeabilizado externo da casa e a cobertura para a gente proteger o que já foi construído e seguir aos pouquinhos. Então a gente pegou esse empréstimo. E com o valor do reembolso, a gente deu todo ele no empréstimo para diminuir a parcela, porque não faz sentido. Eu poderia ir prorrogando o empréstimo e usando o dinheiro da caixa para ir avançando com a obra, mas financeiramente isso não faz sentido, porque eu tenho juros da obra e eu tenho juros também do financiamento, né, do empréstimo. Então a gente quitou o empréstimo, não quitou, de novo. Sempre falo isso, mas tá errado. Eu não quitei o empréstimo 100%. Eu dei todo o valor do reembolso para diminuir a minha dívida, né? E a ideia é sanar essa dívida agora com essa etapa número 5. Se não der para quitar tudo, enfim, a gente vai fazendo isso até eliminar essa dívida e seguir com os nossos recursos. E fico por aqui. É isso, essas eram todas as informações para esse vídeo. Já deixa seu like, eu já pedi isso antes, mas se você esqueceu, deixa agora. Comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!